Fala pessoal do João Ramalho, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com a Rosângela Ferreira, uma arquiteta que veio palestrar para 3 salas do quarto ano aqui da nossa escola da tarde. E eu gostaria de fazer umas perguntas aqui para ela. Você topa? Top. A primeira é: qual o motivo que te fez querer ser arquiteta? Olha, eu vou te falar uma coisa que quando vocês me convidaram para vir aqui eu fiquei bastante feliz. Por quê? Quando eu era da 3ª série, uma professora pediu para eu fazer uma maquete da minha casa. E eu fiz a maquete da minha casa e eu achei maravilhoso aquilo, porque ficou muito, lógico, com a ajuda dos meus pais, né? E ficou tudo muito parecido, muito legal. E aí eu comecei a perceber que eu gostava daquilo já desde pequena. Ajeitar as coisas na casa, o sofá vai ficar melhor aqui, a poltrona ali, a estante, né? Que na época a gente tinha estante. E aí eu percebi que ali eu já tinha percebido que eu gostava dessa coisa, né? Então foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, eu comecei a pensar, amadurecer a ideia de ir para o mundo da arquitetura de fato. Eu cheguei a fazer outras coisas também, já trabalhei em hospital. Então eu comecei a fazer cursos de decoração, depois de AutoCAD, que é aquela ferramenta que a gente desenha em 2D. Aí depois eu parti para outros cursos de desenho. E aí até que eu cheguei no ponto de fazer arquitetura e me encontrei no mundo da arquitetura. Entendi. Como que é o processo de criação da construção do pier ou até do Guará Vermelho? É algo que significa muito aqui para nossa cidade de Cubatão. Primeiro eu queria dizer que é muito gratificante a gente ver que tem um desenho da gente ali que saiu do papel, que está lá, que está sendo usado, que as pessoas gostam, um espaço que todo mundo usa para todos os públicos, então é muito legal, muito legal. O processo de construção, o processo de criação é um processo muito longo, foi muito longo. Como eu já tinha dito, levou em média quase 6 anos. Então, entre desenhos, entre autorizações dos órgãos que a gente precisa, entre projetos, aprovações, então levou muito tempo. E a parte da construção também levou muito tempo. Então, é uma coisa muito complexa, um trabalho muito complexo, mas que no final a gente vê que tem um resultado super gratificante, né? Fica bem bonito. O que te motiva a continuar sendo arquiteto? Exatamente isso, é você ver que as pessoas estão ali, estão gostando, estão indo lá, estão vivendo melhor, até mesmo com o projeto que eu estou fazendo também dentro das comunidades, que é você identificar quem realmente precisa de uma ajuda, ir lá e fazer aquela pessoa viver melhor dentro da sua própria casa, né? Porque muitas vezes algumas pessoas são tiradas ali daquele meio onde ela vive para ir morar em algum condomínio e isso não é legal, porque o morador ele está acostumado com aquele espaço, né, o que aquela área dá de envolvimento para ele. Então ele termina voltando para lá, né? Então a gente entende que esse projeto de reformar, de fazer reforma e não tirar a pessoa do seu local é muito mais interessante e muito mais gratificante. A pessoa olha aquilo, agradece. Nossa, só falta chorar, né? Porque tá com uma casa nova. E o pier, por exemplo, né? O pier é uma coisa que você vai lá e você não vê ninguém triste, tá todo mundo feliz, tá todo mundo usando, é o idoso, é a criança, é o jovem. Não é só uma construção, né? Virou espaço para todos, né? E é um ponto de referência da cidade, né? Hoje é um orgulho, né? É um orgulho pra gente. E a muretinha do Guará também. A muretinha do Guará também traz orgulho porque a gente vê que ela está sendo colocada em todos os pontos. Ela não foi pensada de forma aleatória, né? Foi pensado, vamos usar o símbolo de Cubatão, símbolo de recuperação ambiental. Usamos esse símbolo, colocamos ele na mureta, né? E aí, a partir daí, foi decidido fazer o uso dela e tá aí na cidade inteira, então isso é muito legal, eu fico muito feliz quando eu passo de carro e vejo as muretinhas, é muito legal. E saber que a ideia foi sua, né? Sim, muito legal.
Agora, para finalizar, qual mensagem você gostaria de mandar para quem sonha ou quer ser arquiteto? Estudei bastante, porque a arquitetura é um campo muito vasto, ela abrange um campo muito vasto, então precisa estudar, precisa entender um pouquinho de matemática, precisa entender de regiões, né? Clima, precisa saber um pouco de clima, enfim, você precisa ter noção de tudo, então prestem bastante atenção nas aulas, estudem bastante. Brinquem com softwares, que nem eu falei, vai um pouquinho no computador, não ficar só, né, passando lá tela no celular, ou então o vídeo, assistindo vídeo. Procura também mexer no software. Usar mais o cérebro, né? Exatamente. Explorar a criatividade. Exatamente. Tá bom. Isso aí. Só isso, viu, Rosângela? Obrigado por estar aqui. Obrigada, eu que agradeço, eu adorei. E tomara que você venha aqui mais vezes palestrar, quem sabe para os outros anos, para o 9º ano também, que eu acho que vai ser muito bom aqui para a escola. Obrigado. Com certeza, virei.